Olá, meus queridos alunos, irmãos da Igreja Batista da Fé, bem como outros irmãos e amigos que possam estar assistindo essa videoaula. Minha oração é que Deus abençoe a gravação e a produção deste conteúdo e também o momento em que os irmãos estarão atentos e assistindo essa videoaula a fim de serem edificados e serem nutridos pela palavra de Deus. A minha oração é que os irmãos possam, mesmo em quarentena, continuar a ser alimentados pela santa palavra de Deus, edificados nela, para que possam viver de uma maneira que agrade ao Senhor. Então eu vou estar orando neste momento para que nós possamos então dar prosseguimento aos nossos estudos. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso eterno Pai, nós damos graças a Ti, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado neste período tão difícil. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. E nós cremos, ó Pai, que o Senhor é soberano sobre toda essa situação e tem cuidado de cada um dos detalhes. A nossa oração, Pai, nosso pedido é que essa quarentena, Senhor, cesse logo. Senhor, acima de tudo, Senhor, que esse mal, Senhor, esse vírus, ó Pai, venha acabar logo, Senhor, para que, Senhor, vidas possam, Senhor, deixar de ser ceifadas por este vírus e todos os demais, Senhor, sofrimentos, ó Pai, que vem, Senhor, a partir, Senhor, de toda essa situação. Não somente, Senhor, na saúde das pessoas, mas também, Senhor, nas questões econômicas, nos empregos, Senhor, nos problemas, ó Pai, todos os problemas, todas as implicações, ó Pai, que vêm com toda essa crise, Senhor. Sabemos que é algo a nível global, então nós clamamos que o Senhor tenha misericórdia do nosso planeta, que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, de nós, ó Pai, que nós carecemos da Tua graça, Senhor, e da Tua proteção para enfrentarmos, ó Pai, essa situação tão difícil. E, Senhor, outro sofrimento que nos acomete é o impedimento, Senhor, que temos de podermos estar juntos, ó Pai, fisicamente, ó Pai, em comunhão, para nos encontrarmos regularmente, Senhor, para cultuarmos a Ti, Senhor, juntos, ó Pai. E, Senhor, pedimos que o Senhor venha, Senhor, a restabelecer logo, Senhor, toda essa situação, para que possamos estar cultuando, Senhor, como Tua igreja, Senhor, unida, Senhor, fisicamente, Senhor, uns aos lados dos outros. Nós continuamos a Te louvar e a Te adorar, Senhor, em nossos lares, Senhor, mas sabemos, ó Pai, que isso, Senhor, é apenas por um período. E confiamos, ó Pai, que poderemos estar juntos fisicamente novamente e matarmos a nossa saudade que temos tido uns pelos outros e podemos, ó Pai, juntos, ó Pai, erguemos as nossas vozes para louvar e bendizer o Teu santo nome, porque o Senhor é santo, digno de louvor e adoração. Mas, enquanto isso não ocorre, nós continuaremos, ó Pai, devotados a Ti e louvando, Senhor, a Ti, usando, Senhor, todos esses recursos e essas tecnologias que o Senhor tem nos dado, Senhor, que possamos fazer bom uso delas, Senhor, para que a Tua igreja não pare e para que a adoração ao Teu santo nome não cesse. Senhor, abençoe a gravação deste conteúdo, que o Senhor, ó Pai, tenha misericórdia de mim, que os meus pecados e as minhas dificuldades não venham a ser um impedimento, Senhor, para que os meus irmãos possam ser edificados pela Tua santa palavra. Senhor, e peço também que, Senhor, abençoe o momento, ó Pai, onde esses irmãos estarão, Senhor, atentos, assistindo, Senhor, essa videoaula, que eles também sejam, Senhor, edificados pela Tua santa palavra, Pai, em nome de Jesus, e tenham as suas vidas transformadas, que a Tua igreja e o Teu corpo seja edificado para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém, irmãos. Pois bem, vamos estar dando então prosseguimento aos nossos estudos dentro do bloco da doutrina da redenção, olhando agora a redenção de Deus no seu aspecto coletivo, né? Ou seja, a doutrina da igreja. Né? Estamos hoje na terceira aula, onde estaremos falando a respeito das 4 principais atitudes da igreja, né? Claro que a igreja tem muito mais do que 4 funções e desempenha muito mais do que 4 ações, mas acredito que essas 4 conseguem resumir bem todas as coisas que a igreja precisa fazer
para mostrar que ela é uma igreja, para mostrar que ela está de fato agindo como igreja e buscando ser uma igreja saudável, uma igreja de Jesus Cristo. Então, hoje nós falaremos a respeito das 4 principais atitudes da igreja, então. Mas, antes disso, como de costume, irei fazer com os irmãos um resumo das aulas anteriores, né? Então, vamos lá. Na primeira aula, nós tratamos a respeito da natureza da igreja, né? Então, nós aprendemos que a igreja é uma nova manifestação da graça de Deus, o qual forma uma humanidade redimida, composta por judeus e gentios, os quais vivem como uma comunidade nesta presente dispensação. Quando eu uso esse termo judeus e gentios, eu quero dizer que não há distinção étnica, racial, social, seja lá qual for. Todos pecaram, todos carecem da graça de Deus e todos os que creem são salvos por Jesus Cristo e são inseridos então no corpo de Cristo. Então a igreja deve viver então como essa comunidade que desfruta da mesma bênção de salvação do Senhor e vive então como povo de Deus, como uma comunidade a qual a graça do Senhor foi manifestada nesta presente dispensação, nessa presente época em que nós estamos, né? Entre a morte e a ressurreição de Cristo e a segunda vinda de Cristo, né? Esse período da história da redenção. E na segunda aula, nós aprendemos que a igreja possui uma mensagem central e que todas as suas atitudes se baseiam nele, o Evangelho, a mensagem da vida, morte e ressurreição de Cristo. E que crendo nele, temos vida eterna. Então, eu trouxe para os irmãos na aula passada que a igreja precisa então ser centrada no Evangelho, centrada na pessoa de Cristo e em sua vida, morte e ressurreição. E que todas as atitudes da igreja então são baseadas, né, são direcionadas pelo Evangelho de Jesus Cristo. E hoje, na nossa aula, nós falaremos a respeito das 4 principais atitudes da igreja. Então, após definirmos o que é a igreja e qual a sua mensagem central, nós precisamos também definir quais são as suas principais atitudes que visam então demonstrar, de uma maneira prática, que ela é o povo de Deus centrado no Evangelho. Então, meus irmãos, eu trouxe essa citação de um querido irmão teólogo, Millard Erickson, que ele fala que a igreja ela não foi trazida à existência por nosso Senhor simplesmente para existir como um fim em si mesmo. Ao contrário, ela foi criada para cumprir a intenção do Senhor para com ela. A igreja deve realizar o ministério do Senhor no mundo, perpetuar o que ele fez e realizar o que ele faria se ainda estivesse aqui. Ou seja, a igreja, sendo o corpo de Cristo, ela deve ser uma manifestação das obras de Cristo, perpetuar aquilo que Cristo fez enquanto esteve aqui e realizar o que ele faria enquanto estivesse aqui. Então, a igreja ela é o agir de Deus nessa terra, né? Uma das formas como Deus age nessa terra. Claro que Deus age independente da igreja, né? Deus age sobre todas as coisas de uma maneira sobrenatural, mas a igreja possui esse caráter de ser uma comunidade dinâmica, que sempre está agindo em favor de Deus e em favor do próximo, né? Ela mostra muito de uma maneira relacional, por conta dela ser uma comunidade, né? Por conta dela ser um ajuntamento de pessoas, o amor de Cristo, a manifestação da graça de Cristo de uma maneira viva, de uma maneira orgânica, na forma como os membros se relacionam entre si e também se relacionam com o mundo, né? Por que não? Nós falaremos isso também. Então, essa aula possui 4 pontos, onde eu irei trabalhar então essas 4 principais atitudes da igreja. São os pontos: o evangelismo, né? A maneira como o crente e como a igreja se relaciona então com o mundo, né? Claro que eu não vou dar uma aula de evangelismo, não vou falar tudo a respeito de evangelismo, mas vou mostrar algumas coisas a respeito do evangelismo que eu acredito serem
seriam essenciais, principalmente nesse aspecto coletivo da igreja, né? Falaremos sobre a edificação, né? O que significa edificação e qual a sua essência, qual a sua importância para o funcionamento da igreja, né? Falaremos um pouco a respeito de adoração, né? A respeito principalmente da adoração no seu sentido de solenidade coletiva, né? Claro que a adoração é um estilo de vida, tudo na nossa vida é adoração, mas vou estar falando especificamente do culto. E também a respeito da ação social, né? E como a igreja pode agir em benefício do próximo, né? Amando a Deus e amando ao próximo como a si mesmo. Então essas são as 4 principais atitudes da igreja. Lembrando, irmãos, eu já falei isso para os meus alunos, que aqui nós estamos fazendo teologia, né? Então a teologia é quando você busca explicar uma verdade a partir de Deus, a partir da sua santa palavra, né? Ou seja, você elabora, você escreve, você descreve, né? O entendimento, aquilo que você acredita ser o entendimento do Senhor revelado em sua palavra sobre determinado assunto, né? Então pode ser que algum outro teólogo, algum outro pastor venha a trazer 3 principais atitudes da igreja, né? Ou 5, ou 6, seja lá qual for, né? Mas são as diferenças, né? Aqui nós trabalhamos um pouco a questão da arte, né? A forma como cada um, as habilidades de cada um tem em se expressar. Eu encontrei esse material do nosso irmão Millard Erickson e achei muito interessante e acredito que, embora hajam mais ações, mais atitudes da igreja, essas 4 conseguem exemplificar bem, resumir bem o funcionamento da igreja, né? Eu não entrarei nos pormenores de cada um desses pontos, principalmente no que tange a adoração, né? A questão de batismo, questão de ceia, questão de liturgia, até mesmo porque o nosso querido pastor Flávio tem nos dado ensinamentos valiosos, né? Tem nos mostrado releituras, né? A respeito desse tópico da adoração e do culto, né? Então, vou deixar para ele continuar nos dando esses ensinos, tratarei de uma forma mais abrangente, né? Mas acredito que essas 4 atitudes podem resumir bem e nos ajudar, nos edificar como corpo de Cristo, a sempre nos atentarmos às atitudes que precisamos tomar como igreja, né? Então, feita essa introdução, né, para mostrar que a igreja não é um fim em si mesma, ela precisa trabalhar, ela precisa se mover, ela não precisa só apenas existir. Nós vamos ao primeiro ponto. Eles não estão em ordem de importância, tá, irmãos? Aqui eu não vou tratar o que é mais importante do que o outro. Vou estar apenas apresentando para os irmãos. Primeiro tópico, o evangelismo. Eu defino o evangelismo como sendo a ação obediente e bíblica do crente em ter como estilo de vida o compartilhar do evangelho e o comprometimento de discipular aquele que responde com fé. Jesus Cristo, de novo, é a ação obediente e bíblica do crente em ter como estilo de vida o compartilhar do evangelho e o comprometimento de discipular aquele que responde com fé a Jesus Cristo. Qual é o primeiro versículo que eu queria trazer para os irmãos a respeito do evangelismo? O clássico Mateus 28, de 18 a 20, né? Onde Jesus, após aparecer ressurreto, enquanto aparecia ressurreto para os seus discípulos, ele deixou essa que nós chamamos de grande comissão, né? Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28, de 18 a 20. Outro versículo também, em Atos 1, 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, o que nós podemos aprender a respeito de evangelismo com esses 2 versículos, né? Primeiro, que o evangelismo é um dever de todo crente. O que tem autoridade ordenou,
né? Então, Jesus mostra que ele tem autoridade, que ele tem poder, e ele ordena, então, que nós façamos, então, o evangelismo e o discipulado, a proclamação do evangelho e o ensino pessoal do evangelho, né? Por isso que eu começo a minha definição de evangelismo como uma ação obediente bíblica, porque é uma obediência a Deus que nos foi transmitida pelas Escrituras, né? E nós podemos conferir em João 14,15. João 14,15. João 14,15. Onde, enquanto Jesus conforta os seus discípulos, né? Ele fala: se me amais, guardareis os meus mandamentos, né? Então, se evangelizar, discipular é algo... Os irmãos já conseguem ver aqui que eu não trato essas coisas como coisas totalmente diferentes, né? Eu acredito que essas coisas caminham juntas, o evangelismo e o discipulado. Mas que se nós amamos a Deus, nós precisamos ser obedientes à sua palavra. Então, meus irmãos, se você não evangeliza, se você, quando tem a oportunidade, não fala do amor de Cristo, né? E se você também não busca criar essas oportunidades, se você é alguém que se cala diante da perdição das pessoas, você não está amando a Deus. Você não está sendo alguém, um crente obediente. Porque Jesus fala que se você o ama, você guarda os seus mandamentos. E a proclamação do evangelho e o discipulado é algo que o Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, que tem autoridade sobre os céus e a terra, ordenou que nós fizéssemos. Então é um dever de todo crente que tem autoridade, ordenou. É uma atitude de compromisso, pois implica em discipulado, né? Então esse testemunho que nós fazemos a respeito do evangelho, né? O que é o evangelho? Vida, morte e ressurreição de Cristo. É algo que gera em nós um compromisso com aquele que responde com fé. Claro que haverá muitas situações onde você falará de Cristo para a pessoa e talvez você nunca mais a veja, né? Então você se estendeu ali naquela oportunidade até onde você poderia. Mas em situações mais relacionais, como por exemplo, o seu relacionamento com parentes, o seu relacionamento com colegas de trabalho, com vizinhos, com pessoas às quais você convive, não faz sentido algum você proclamar o evangelho para elas e depois você não ensinar para elas como deve se seguir a Deus, como se deve adorar e viver então essa vida em Cristo Jesus, né? Que seria o discipulado. Então, por isso que eu digo que é um estilo de vida de compartilhar o evangelho e comprometer-se a discipular aquele que responde com a fé em Jesus Cristo. Meu querido irmão, quantas pessoas você já se discipulou? Você tem se colocado disponível para discipular alguém? Não somente para proclamar a verdade às pessoas, mas para mostrar também para elas o caminho? Então, pense nisso, você precisa dar frutos, né? E proclamar o evangelho, fazer discípulos, não é um papel somente dos pastores da igreja, dos líderes da igreja, dos professores da igreja. É um papel de todo crente, né? Se você não se julga maduro para estar discipulando alguém, busque logo, então, essa maturidade. Busque, então, o discipulado. Procure alguém, né? Os nossos líderes da igreja têm se colocado à disposição. Eu também me coloco à disposição para te ajudar nas suas necessidades, né? Sempre me coloquei a essa disposição. Dentro do possível, eu estarei ajudando aquele que vier me procurar, né? Para receber, então, o discipulado, o ensinamento a respeito da vida cristã. Então, compreendamos então que o evangelismo implica essa atitude de compromisso, né? De discipulado. Temos a certeza da presença de Cristo e da capacitação vinda do Espírito Santo nessa ação. Talvez você não se ache capaz de testemunhar do Evangelho, de pregar o Evangelho para as pessoas, né? Talvez você pense, poxa, eu não tenho seminário, né? Não tenho um curso de oratória, de homilética, né? Não sou muito bom no falar,
mas Jesus falou em Mateus 28 que estaria conosco, né, para sempre, estaria ao nosso lado. E em Atos 1:8 nós percebemos que o poder do Espírito Santo é derramado sobre os seus discípulos para que eles tenham poder vindo do céu para testemunhar. Então nós temos a certeza da presença de Cristo e da capacitação vinda do Espírito Santo nessa ação. Deus é contigo, meu irmão. Testemunhe do Evangelho. Abra sua boca e fale que Jesus Cristo é Deus e Senhor sobre todas as coisas e que Ele morreu na cruz pelos nossos pecados e que todo aquele que crê nele tem vida em seu nome. E esteja disposto a discipular aquele que responde com fé a Jesus Cristo, a essa mensagem. E também aprendemos que não há distinção de pessoas. Todos devem ser evangelizados. Todos. Ele fala para fazermos discípulos de todas as nações. E depois, em Atos, ele fala, né, tanto em Jerusalém, como em Samaria, como na Judéia e até os confins da terra. Onde ali ele fala de uma maneira geográfica, né, exemplificando uma maneira geográfica, de que não há distinção de povo, de etnia, de classe social. Todas as pessoas precisam do Evangelho, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então jamais olhe para uma pessoa e pense que ela não deve ouvir o Evangelho e que ela não pode ser salva, né? Nunca, jamais julgue alguém, porque se Jesus Cristo te salvou, Ele também pode salvar essa pessoa. Então não julgue ninguém pela sua situação, pelo aquilo que você pode ver. Deus conhece o coração e Deus sabe de todas as coisas. Deus já tem os seus eleitos e nós descobrimos quem são esses eleitos na medida em que evangelizamos e essas pessoas respondem com fé ao evangelho e ao discipulado. Então talvez você ache, essa pessoa ela é muito perdida, né? Ela é muito pecadora demais. Jamais, não pense assim. Talvez você olhe para alguém, para algum parente seu, para alguém do seu trabalho ou seu vizinho. Nossa, essa pessoa é muito rica. Ela não vai enxergar a necessidade que ela tem de Deus. Ela pensa que ela tem tudo. Meu irmão, não pense dessa maneira. Todos, sem distinção, precisam ser evangelizados e discipulados. Então, não há distinção de pessoas. É um dever de todo crente, é uma atitude de compromisso. Nós temos a certeza da presença de Cristo e do Espírito nesta ação e não há distinção de pessoas. Todos devem ser evangelizados. Então, o evangelismo é a ação obediente e bíblica do crente de ter como estilo de vida o compartilhar do evangelho e o comprometer-se a discipular a todo aquele que responde com fé a Jesus Cristo. Uma igreja saudável é uma igreja que tem como estilo de vida o compartilhar. Uma vez eu falei isso numa aula sobre missões, né? De que se todo mundo conseguir trazer uma pessoa para a igreja, né? Claro que evangelizar não é trazer as pessoas para o culto, né? Mas se todos conseguirem ganhar uma pessoa, sabemos que é o Espírito que ganha, que é o Espírito que convence. Entendam aqui o que eu tô tentando passar. Cada membro da igreja conseguir trazer uma pessoa para a igreja dobra de tamanho. A igreja aumenta, né? Então, nós precisamos falar mais, nós precisamos pregar mais. Uma coisa que o pastor Cantoca falou uma vez, uma observação que ele fez numa aula sobre missões, que me tocou muito, que é muito usado o termo, né, zona de conforto. Não, a igreja precisa sair da sua zona de conforto. Não existe zona de conforto no pecado. Nós aprendemos aqui que é um dever. Se a igreja não evangeliza, se o crente não evangeliza, ele está em pecado. Então não é zona de conforto. Não evangelizar e só ficar indo na igreja e vivendo a sua fé para si mesmo, não é uma zona de conforto, é uma zona de pecado. A zona de conforto é a zona da obediência. É quando nós nos comprometemos com essa mensagem. É algo que ele falou também, que se o crente não evangeliza, se o crente não prega a Jesus Cristo, é porque ele não se compromete com essa mensagem. Ele não tem um comprometimento com essa mensagem. Porque a partir do momento que ele pregar, que ele ser uma testemunha, as pessoas vão começar a olhar para ele de maneira diferente, né? As pessoas vão começar a olhar para essa pessoa como uma pessoa que carrega uma mensagem, né? Alguém que carrega uma esperança. Então, muitas vezes, as pessoas não falam do evangelho, não pregam o evangelho, porque elas não têm um compromisso com essa mensagem. Então, avalie a sua vida, meu irmão. É impossível estar confortável
sem estar compartilhando o evangelho com as pessoas e sem estar discipulando também as pessoas, né? Então, esse é uma das principais atitudes de uma igreja saudável. Uma igreja que não evangeliza não é uma igreja saudável. O segundo ponto que eu queria tratar com os irmãos é a respeito da edificação, né? Coloquei essa figura aí de pessoas construindo, né? Um edifício, construindo, fazendo uma construção, porque é muito do que a linguagem bíblica a respeito disso, principalmente a linguagem paulina, né? A linguagem do apóstolo Paulo. Também Pedro fala que nós somos pedras vivas, né? Então, como eu defino a edificação? Existem muitas ações a respeito da edificação, de como uma igreja pode ser edificada, né? Mas edificação eu defino como conjunto de ações que visam o aperfeiçoamento dos crentes, de maneira individual e coletiva, a fim de que a igreja tenha um crescimento tanto quantitativo como qualitativo, glorificando a Deus através de sua vida em comunidade. Então é um conjunto de ações, são várias coisas que a igreja faz no seu dia a dia que busca aperfeiçoar o crente de maneira individual e coletiva, ou seja, há ações que a igreja faz um membro para com o outro, né, de uma maneira individual e também de maneira coletiva, a fim de que a igreja tenha um crescimento tanto quantitativo como qualitativo. O que eu quero dizer com isso? Uma igreja que é edificada é uma igreja que cresce em números, sim, né? É uma igreja que tem pessoas sendo agregadas. Nós vemos em Atos, por exemplo, a igreja de Atos, que fala que acrescentava ao Senhor todos os dias todos aqueles que iam sendo salvos. Então a igreja é uma comunidade em expansão. Claro que há momentos em que a igreja acaba diminuindo, a igreja acaba aumentando, se estabilizando, mas o plano comum é que a igreja viva em crescimento, né? Não somente na sua igreja local, mas através também da plantação de outras igrejas. Mas esse não é o assunto da aula. E também o crescimento qualitativo, ou seja, não adianta você ter uma igreja grande e não ter uma igreja santa, uma igreja pura. Então, também é um crescimento em qualidade, através do quê? Do amadurecimento dos membros, né, como indivíduos. As pessoas vão crescendo espiritualmente, vão sendo feitas mais parecidas com Cristo Jesus. E também a igreja como um todo, a igreja por ser composta de pessoas maduras, ela também amadurece como igreja, né? Ela começa a ser então um corpo bem ajustado, né? Então é um crescimento que não é somente em qualidade, mas também não somente em quantidade, mas também em qualidade. Então a edificação é o conjunto de ações que visam o aperfeiçoamento dos crentes de maneira individual e coletiva, a fim de que a igreja tenha um crescimento tanto quantitativo como qualitativo, glorificando a Deus através da sua vida em comunidade. Então, dentro desse conjunto de ações, mais uma vez, não vou estar sendo exaustivo, trazendo todas as ações de edificação, mas alguns pontos principais. A edificação por meio do ensino e do pastoreio. Vamos abrir as nossas Bíblias em Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4, de 11 a 16. Vamos abrir Efésios 4, de 11 a 16. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor.
Deixa eu só... Pronto. Então, nós percebemos nesses versículos que a edificação da igreja, o crescimento da igreja, o amadurecimento de cada crente e também da igreja como um todo, tem tudo a ver com o quanto essa igreja é edificada por meio do ensino e por meio do pastoreio. Uma igreja saudável é uma igreja que tem um púlpito forte, é uma igreja que tem um ministério de ensino forte, que de fato atende às necessidades dos irmãos, trazendo sempre a santa palavra de uma maneira fiel, transmitindo a palavra de Deus com fidelidade, né? Então, a edificação acontece por meio do ensino e do pastoreio. A igreja também precisa ser cuidada, pastoreada. Então, uma igreja que é edificada, uma igreja que vive a edificação, é uma igreja que tem um púlpito forte, que tem um ensino forte e tem um pastoreio adequado do seu rebanho. Outro ponto também, a edificação por meio do exercício de diferentes dons por parte de todos. Vamos abrir em Romanos capítulo 12, de 3 a 8. Faço menção mais uma vez ao nosso querido pastor Cantor, que pregou muito bem esse texto no domingo, nesses domingos passados, onde Paulo diz: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé, se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou que ensina, esmere-se no fazê-lo, ou que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui, com liberalidade, o que preside, com diligência, quem exerce misericórdia, com alegria. Então perceba que a edificação da igreja ocorre por meio do exercício de diferentes dons por parte de todos. Meus queridos, todo crente tem pelo menos um dom. Procure conhecê-lo. Procure fazer algo no reino de Deus, né? A presença na solenidade do culto, né? A presença no culto de domingo, né? Você estar sentado ali adorando a Deus, ela é essencial na sua vida e essencial para a igreja, né? Mas longe de ser a única coisa que um crente tem que fazer. A maioria das igrejas sofre com o quê? Com uma grande maioria que somente assiste ao culto, né? E uma pequena porção de irmãos que se desdobram em várias funções, né, para que o culto aconteça e as demais atividades da igreja aconteçam. Não tem uma igreja que eu conheça onde não seja isso, porque a maioria não se empenha em conhecer o seu dom, os seus dons e exercer os seus dons. Se cada um fizesse a sua parte, né, ficaria mais fácil para todo mundo e seria tudo feito de uma melhor maneira. É muito melhor uma pessoa dedicada a cada coisa do que uma pessoa fazendo 400 coisas. Então, por favor, busque conhecer o seu dom e fazer algo, né, para o reino de Deus, né? Somente assistir o culto, também a gente não deve pensar que só está exercendo dom aquele que está participando da direção do culto ou dos bastidores do culto. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas a igreja é muito mais do que o culto de domingo. Há coisas que precisam ser feitas na igreja de segunda a segunda, de domingo a domingo. O que você pode ajudar? O que você pode ajudar? Busque compreender qual é o seu dom, qual que é o seu talento, né? O que você sabe fazer bem e como você pode ajudar a igreja com isso. Então, procure saber logo e busque a orientação dos nossos pastores, dos líderes da igreja, e eu me coloco à disposição novamente para estarmos te ajudando na identificação de alguma habilidade que você tenha e como você deve cooperar para que o culto então aconteça, para que a vida da igreja aconteça. Então a edificação acontece por meio do exercício de diferentes dons por parte de todos. Todos devem cooperar para que a igreja viva
as suas ações, as suas atitudes. Então, uma igreja saudável é uma igreja que todos participam. Todos participam. O segundo ponto a respeito da edificação, que é a edificação por meio da comunhão. Então, vamos ao livro de Atos. Atos 2, 42. Atos 2, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, nós vamos falar agora a respeito da edificação por meio da comunhão, né? Então, perceba que aqui, na igreja primitiva, a igreja tinha acabado de surgir, em Atos dos Apóstolos, é uma igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos, o que eu falei a respeito da edificação por meio do ensino do pastoreio, e na comunhão, no partir do pão, das orações. O que é comunhão? Comunhão é existir com coisas em comum. É ter coisas em comum. Comunhão. Então a igreja primitiva era uma igreja que perseverava então na comunhão. E agora, mas Vinícius ainda, o que é comunhão, né? A gente pensa em comunhão, a gente pensa no quê? Tá junto. Mas é mais do que isso. Comunhão, sim, é estar junto. Mas é mais do que isso. Agora vamos ver aqui de uma maneira prática, uma maneira que nos traz muito desconforto, principalmente a nossa época. Capítulo 4, ainda de Atos, 32 e 35. Na multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Era um o coração e a alma, ou seja, a comunhão implica numa unidade de fé. Um coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Ou seja, os bens materiais, Vinícius, não mexe no meu dinheiro, nas minhas coisas, que eu tanto trabalhei, que eu tanto suei para conquistar. Não. Eu até fico junto com a igreja, mas não, as minhas coisas que eu trabalhei, que eu conquistei. Olha aqui, ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, lhes era comum. A comunhão deles, eles tinham tanta coisa em comum, eles eram de um coração e uma alma, que os próprios bens deles eram compartilhados. Versículo 32. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles. Porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. A comunhão é algo prático. A comunhão é o quê? É uma unidade tão grande de fé, né? É uma intimidade tão grande entre os irmãos, de que os irmãos não podem deixar, eles não conseguem deixar com que alguém venha a ter necessidade de alguma coisa, porque eles partilham dos seus próprios bens, né? Esse versículo ele é erroneamente utilizado pela teologia da missão integral e até mesmo por ideólogos mais de esquerda para defender uma espécie de socialismo ou de comunismo, mas lembrando que o texto não está ensinando que é uma partilha de bens realizados por meio do Estado, que é o que o socialismo propõe, né? De que o Estado ele pega toda a riqueza produzida e ele reparte então entre as pessoas. Não é isso o que a Bíblia está ensinando. O pensamento bíblico é um pensamento de generosidade, feito pelos indivíduos e pela igreja. Então não é o Estado que deve partilhar os bens. Me desculpa estar falando sobre política, mas é algo que está muito aí na nossa época e eu preciso fazer essa observância porque os irmãos sofrem recebendo essas informações e essas ideologias
E com certeza, principalmente se tiver alguém aqui assistindo que é de alguma faculdade, que tem aulas, principalmente na área de humanas, pode pegar e ouvir de um professor desavisado trazendo um versículo desse, mas não. O que a Bíblia ensina é que nós devemos tomar atitude, nós, a partir de nós, não do Estado. Eu ver aquilo que eu tenho de mais e compartilhar isso com os meus irmãos, né? E isso ser administrado por meio da igreja. E a igreja repartir, então, ver quem precisa de alimento, quem precisa de dinheiro, quem precisa de alguma necessidade e vir a suprir. Tá bom? Então aqui não estou querendo fazer apologia a nenhuma orientação ideológica, política ou partidária, mas não use a Bíblia para isso. O que a Bíblia ensina é que nós, como indivíduos, devemos então tomar essa atitude de sermos generosos e amarmos o próximo, não deixarmos que ninguém da nossa comunidade venha a perecer por falta de comida, de alimento, de vestuário, por conta de qualquer necessidade espiritual. Né? Mas Vinícius, não tem um tópico da sua aula só sobre ação social? Sim, tem, mas essa ação social tem a ver com comunhão, com a edificação. Então a edificação por meio da comunhão é isso, é que os irmãos tenham tudo em comum. Porque Cristo nos une e nos faz irmãos e nos faz uma só família, né? Se nós somos uma família, nós nos preocupamos uns com os outros dentro de todas as nossas necessidades. Também é interessante analisarmos 1 Coríntios. 1 Coríntios 12, 26 e 27. 12, 26 e 27. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Nós já falamos sobre a igreja ser corpo de Cristo na aula retrasada. Então eu lembro dos irmãos que essa comunhão é algo que a tristeza do meu irmão é a minha tristeza e a alegria do meu irmão é a minha alegria. E esse texto de 1 Coríntios 12, Paulo está falando da unidade orgânica da igreja, né? De como cada membro da igreja, cada pessoa, quando exerce o seu dom e quando existe um para com o outro ali, propõe então a edificação, o movimento e a vida da igreja. Em Gálatas 6:2, Efésios, antes de Efésios, né? Gálatas 6:2 fala: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Então, a edificação ocorre por meio dessa comunhão dos irmãos. O último ponto a respeito da edificação. A edificação por meio de uma cultura de aconselhamento bíblico mútuo. Né? Ou seja, não é só aprender da palavra, exercer os seus dons, estar juntos e repartirmos as coisas entre nós, mas nós precisamos também confrontar uns aos outros com a palavra de Deus. E ainda em Gálatas, se você não fechou a sua Bíblia, no versículo anterior ao que acabamos de ler, fala: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós, que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura e guarda-te para que não sejais também tentado. Aqui ele está falando para a igreja toda. Não está falando assim, pastor, líder da igreja, professor de EBD, confronte aquele que estiver em pecado. Né? Tente resgatá-lo. Confronte o seu pecado, exorte ele ao arrependimento. Não, ele está falando para a igreja. O aconselhamento bíblico, a exortação mútua, o encorajamento na fé por meio da palavra de Deus é algo que é para toda a igreja, não é somente para especialistas. Né? 1 Tessalonicenses 5:11 fala: consolai-vos, pois, uns aos outros
e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Né? Aqui ele usa o verbo grego que se chama parakaleo, né? Que dentro do seu campo semântico significa alguém que anima e que está ao lado. Alguém que está ao lado do outro encorajando. Né? Algumas versões falam instruí-vos, outros falam animai-vos uns aos outros. Né? Tenham ânimo juntamente uns com os outros. E edificai-vos reciprocamente. Perceba que essa palavra de edificar é um termo bíblico, né? É um termo que Paulo usa muito. Então, precisa haver essa reciprocidade do encorajamento de um para com o outro por meio da palavra de Deus. E Colossenses 3,16, acredito que também traz muita clareza a esse assunto. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, ou seja, não é uma palavra de ânimo segundo o mundo, não é uma palavra, uma mensagem positiva, né? Não é aqui para nós sermos personal coaches um dos outros, né? Aqui a Bíblia ensina que nós temos que instruir, que aconselhar, encorajar pela palavra de Cristo, a qual deve habitar ricamente dentro dos nossos corações. Então a edificação ocorre por meio de uma cultura de aconselhamento bíblico mútuo. É importantíssimo os nossos pastores exercerem aconselhamento bíblico, eu não tenho dúvida disso, e eu louvo a Deus por os nossos pastores serem tão diligentes nisso. Mas o aconselhamento bíblico é algo que a igreja toda deve fazer. Claro que uns terão mais habilidade que o outro, que alguns conseguirão tratar casos mais difíceis e mais específicos e outros não. Mas todo crente deve ter uma capacidade básica de conseguir ajudar o irmão no seu pecado e na sua dificuldade, né? E exortá-lo a abandonar aquele pecado e ajudá-lo então a se revestir de um novo comportamento, de uma nova vida, segundo a palavra de Deus. Então a edificação ocorre por meio de uma cultura de aconselhamento bíblico. E por último, a educação ocorre por meio da prática, da disciplina bíblica. Nós vemos em Mateus 18, 15 e 17 e 1 Coríntios 5, de 1 a 2, que a disciplina bíblica ela é algo que deve acontecer na igreja. O que é a disciplina bíblica? São os 3 níveis de confrontação aos irmãos que estão em pecado. Então, primeiro você deve exortar o irmão, somente você e ele. Né? E se ele se arrepender, você ganha o sermão. Né? O Mateus 18 usa esse termo, ganhaste o teu irmão, e pronto, e acabou e resolvido. Mas se ele não te ouvir, se ele não se arrepender do seu pecado, não abandonar a sua prática, você deve então levar testemunhas e confrontá-lo então com essas testemunhas, para que haja prova então de que essa pessoa foi alertada do seu pecado, e ainda assim, ela não respondendo, ela deve ser levada à igreja, e se ela não responder à igreja, né, se ela em assembleia, no ajuntamento, ela não responder com arrependimento, com abandono dessa prática, ela deve então ser excluída. E essa exclusão, ela visa a edificação. Assim, Vinícius, como pode? Que amor é esse que exclui a pessoa? Não, a pessoa que está se excluindo através do seu pecado. A comunidade da igreja é uma comunidade de santos, uma comunidade que deve viver uma pureza de vida, e ela não pode admitir com que pessoas que fazem parte dela, que se dizem salvas por Cristo, vivam como ímpias. Então é necessário que essas pessoas sejam disciplinadas, né? Que a impunidade gera libertinagem. Então uma igreja que não disciplina os seus membros, uma igreja que não exclui adequadamente aqueles que vivem de uma maneira que nós já não conseguimos identificar a salvação de Deus em suas vidas, não é uma igreja saudável. Jesus fala que um pouco de fermento leveda toda a massa. Então, na medida que uma igreja vai permitindo com que membros que devam ser disciplinados continuem a conviver no meio dela,
esses poucos pecados vão contaminando uns aos outros até o momento em que a igreja vira uma massa de iniquidade de pessoas praticando diversas libertinagens. A impunidade gera libertinagem. Então a pessoa precisa entender que se ela faz parte da igreja, isso é algo muito sério. Isso é algo muito sério. Ela está levando o nome de Cristo aonde quer que ela vá e ela precisa viver de uma maneira adequada, testemunhando a realidade da salvação em Cristo Jesus. Então, claro que há muito a falar sobre disciplina bíblica em todos os passos, né? Todos os pontos aqui, na verdade, dá para fazer uma aula inteira sobre eles. Mas acredito que eu não seja a pessoa também mais adequada. Acredito que um dos nossos pastores é quem pode falar melhor a respeito de como deve ser aplicada essa disciplina. Nós já tivemos muitos ensinamentos sobre isso recentemente, principalmente com o pastor Alex, né, na EBD de férias desse ano. Não lembro se foi em dezembro ou se foi em janeiro. Mas a disciplina bíblica é algo que precisa acontecer para que essa pessoa possa, de fato, ser confrontada, ser restaurada, né? Se após ela receber essa disciplina, ela for excomungada, né? Essa é a palavra certa, ser retirada da comunhão, ela se arrepender, nós devemos recebê-la novamente, de braços abertos, né? A disciplina é para restauração, né? E para preservar a pureza da igreja. Então a edificação ocorre por meio da prática da disciplina bíblica. Já se passaram mais de 50 minutos, né? Então nós falamos a respeito do evangelismo e da edificação. Ainda falta falarmos sobre a adoração e sobre a ação social. Isso ficará para a nossa próxima aula. Mas por enquanto é isso, meus irmãos. Espero que o conteúdo passado até o momento tenha edificado a vida dos irmãos, os irmãos possam ter compreendido a importância do evangelismo, né, e da edificação como uma das 4 principais atitudes da igreja. E nós nos vemos na próxima aula, onde estaremos tratando a respeito da adoração e da ação social. Ok? Que Deus os abençoe e estou à disposição para dirimir toda e qualquer dúvida que os irmãos possam ter e que eu possa esclarecer. Vamos orar para encerrar. Senhor, eu peço a Ti que o Senhor abençoe os meus irmãos e que o Senhor traga clareza onde eu não fui claro, traga entendimento onde eu não consegui e que Teu Espírito opere por meio da Tua palavra para a edificação desses meus irmãos e para o encorajamento dos mesmos, ó Pai, na sua vida, Senhor, tanto como indivíduos como em comunidade. Abençoe a nossa igreja, abençoe a vida de cada um, Senhor. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Deus abençoe. Até domingo que vem. Tchau, tchau.